Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Spanenka. Eu estou acompanhado dos habituais Miguel Rocha e Rodrigo Canhoto e hoje trazemos um convidado especial, o Diogo Maia, do podcast do Segundo Poste. Como é que estás? Muito bem, obrigado pelo convite. Obrigado a nós por teres aceitado participar desta conversa. Hoje vamos falar um pouco sobre uma das muitas equipas de sensação desta Premier League, que é o Aston Villa. Vamos falar um pouco do percurso deles, desde a subida, a forma como se mantiveram na primeira, época passada, e a época sensação que estão a fazer agora. Podemos começar pela época de subida, a época 18-19, e antes de vos pedir a cada um de vocês para abordar este tema, o Rodrigo tinha uma curiosidade sobre esta época. Então, desde já, olá a todos. Muito obrigado, Diogo, por teres aceitado este convite. É sempre um prazer discutir futebol com outras pessoas, com outras ideias, com outras opiniões, ainda por cima de um podcast tão bom como é o Segundo Posto. Bem, eu só queria dar aqui duas curiosidades antes que me as roubem, porque normalmente o Blanco gosta de fazer isso. É que nesta Não é lá o que é equipa que vais dizer, mas continua. Espero que não seja o facto. Mas nesta equipa, de quando o Aston Villa subiu do Championship para a Premier League, estavam lá dois conhecidos do futebol português. Um deles, André Moreira, guarda-redes, que neste momento se encontra na Belenenses SAD, se não me engano, e Yannick Bolasie, que foi sim Aquela um lenda do flopito Sporting. a mais no Sporting. Pronto, era isso. Era só isto? Ok, tranquilo. Era. Então, pronto, já começas bem o episódio para começarmos de ânimo bastante leve a falar sobre logo Bolasie, né? Para começar bem o episódio. Diogo, o que é que tens a dizer sobre esta época bastante turbulenta do Aston Villa, mas que conseguiu resultar na subida de divisão? Antes de mais, queria-vos agradecer, já que é a minha primeira intervenção, queria-vos agradecer em nome do Segundo Posto pelo convite. Eu dentro do Segundo Posto costumo estar atento aos projetos todos e tenho estado bastante atento ao vosso e, portanto, deixa-me dar-vos os parabéns, principalmente porque vocês têm 17 anos, portanto, nós consideramos-nos novos dentro da cena e, portanto, ver-vos a vocês com mais ou menos uma década a menos, portanto, é surreal. Portanto, parabéns e obrigado pelo convite. Dito isto, Muito obrigado, nós. Dito isto, eu acho que essa época, a época de subida do Aston Villa, eu confesso que eu não sou um grande apreciador, não. Sou um grande apreciador, mas não sou um grande conhecedor do Championship. Não costumo acompanhar, não é o campeonato secundário que eu acompanho mais dentro dos países ditos das ligas mais fortes. Mas a verdade é que o Aston Villa é uma equipa primeira e essa época é uma época bastante turbulenta, mas é uma época que eu acho que revela muito a história de um clube como o Aston Villa, que é um clube que historicamente é um clube que não desiste, é um clube. Portanto, isto são outras coisas. É um clube que nasceu em 1874, não é? Um dos clubes mais antigos de Inglaterra. E esta época é muito interessante porque é uma época que mostra como o Aston Villa tem, para além dos jogadores que ainda hoje estão no plantel, jogadores predominantes e jogadores muito, muito, muito decisivos como o McGinn e como o próprio Jack Grealish. Tem, na minha opinião, o aparecimento, e foi o que eu estive mais atento durante esse ano, porque confesso não vi muitos jogos. Eu tenho de um jogador que eu adoro, apesar de muitas vezes ser um patinho feio no Chelsea, que é o Abraham. Faz uma época absolutamente extraordinária, depois até o leva a ir para o Chelsea e a seguir a preponderância que sempre deram na formação. Portanto, dito isto, eu acho que é uma daquelas épocas de equipa de Championship que tem história em Inglaterra, ou seja, são equipas que são à partida favoritas para subir, mas depois aquilo não corre muito bem e depois um bocadinho a Aston Villa, no final as coisas viraram e subiram. Eu acho que o Aston Villa é uma equipa de primeira e que devia estar sempre na primeira, portanto, já falei demais, desculpa. Não há problema, podes dizer o que quiseres com a duração que quiseres.
Rocha, o que é que tens a dizer sobre esta época de promoção dos Villains? Bem, antes de mais agradecer também ao Maia por ter aceito. E falando agora sobre o Aston Villa, eu acho que esta é assim, como ele estava a dizer, é sempre um clube que digamos que chega ao fim e acaba por conseguir um dos seus objetivos. Eles já na época anterior, a 18-19, ou seja, 2017-2018, já tinham chegado à final do Championship, tinham acabado em quarto lugar e perderam na final com o Fulham. Depois acabaram ainda num lugar pior, em quinto lugar, nesta época, 18-19, mas chegaram e venceram contra o Derby County. O que eu acho mais de espetacular, digamos assim, nesta equipa é mesmo a continuidade de alguns jogadores que continuam a ser preponderantes na equipa do Aston Villa, e obviamente que o destaque vai para o Grealish, que é um jogador que agora até titular na seleção inglesa embora com algumas críticas no meio por adeptos ingleses, mas ele fez toda a sua formação no Aston Villa e está agora a ganhar uma preponderância ainda maior e um impacto gigante na Premier League, porque é sem dúvida um dos jogadores de destaque desta equipa, e ele ter surgido principalmente nesta época de subida do Aston Villa, acho que é o mais surpreendente, e ter sido fiel ao clube acima de tudo. Sim, Rocha, estavas aí a falar da forma como o Grealish tinha algumas críticas por parte dos adeptos ingleses, ele que até pelo próprio Aston Villa dá até de ser multado algumas vezes por comportamentos menos corretos. Houve um incidente, se me recordo, em 2016, num hotel em Birmingham, se não me engano. Quem quiser depois pode ir pesquisar essa história, mas o Grealish tem esse historial de comportamentos menos corretos, mas parece que acabam perto de 2017 para a frente, já não há essa coisa, parece que ele meteu a cabeça no lugar. Deixa-me só, é porque nós na segunda posto falamos muito do Grealish, e internamente, nem sempre nos episódios, mas falamos muito do Grealish, e eu tenho esta ideia. Eu acho que o Grealish principalmente em termos de comportamento, não dentro do campo, é um novo Beckham. Eu acho que o Grealish tem uma atitude mesmo dentro de campo muito irreverente e de bad boy, e também de herói de culto dentro da cidade, de Birmingham neste caso. E que efetivamente vai ser sempre um tipo polémico, como o Beckham foi na sua carreira, mas que curiosamente para o final da sua carreira deixou de ser. E também agora estava-me a lembrar, não esquecer que é mítica, este mítico jogo é um emblema com o Grealish, em que se falou muito das chuteiras do Grealish, que eram as chuteiras que ele usava há não sei quantos anos e que estavam completamente rotas, só que ele, por uma questão de princípio, quis manter essas pernas, porque também revela bastante a atitude do próprio Grealish, relativamente às suas ideias, não é? Sim, exatamente. Mostrou-se ser uma pessoa de tradições, vá. Rodrigo, o que é que tens a dizer sobre esta época de promoção do Aston Villa? Bem, já que estamos aqui a falar de jogadores ingleses, isto parece que está a virar moda, não é? Agora tivemos o caso acho que foi o Greenwood e o Foden, não foi quando foram para a seleção inglesa, que também tiveram com as duas raparigas. Mas pronto. Falando deste Aston Villa, foi a época de subida, foi a época de afirmação de jogadores como o Grealish, como já referiram, do McKean e do Abraham, que foi o segundo melhor marcador do Championship, com 26 golos, só atrás do Tim Pukki, que fez uma época tremenda, se não me engano, 28 golos ou 29. Incrível. Uma equipa muito, muito ofensiva, 86 golos marcados, 64 sofridos. É normal no Championship haver sempre jogos de 4-3, 5-3, 5-2. Então, há muitas equipas para subir e é talvez das ligas mais equilibradas que existem. Fica no quinto lugar, como o Rocha já referiu, e como o Maia referiu, o Aston Villa gosta de deixar as coisas para a última e vai até ao final do playoff, onde vence por 2-1 o Derby, mas antes tinham vencido nas meias finais do playoff, nos penaltis, o West Brom. Bem, ao longo desta época o Aston Villa teve 3 treinadores: Steve Bruce, Kevin MacDonald e quem está atualmente, Dean Smith, tem feito um ótimo trabalho. Sim, tinhas pegado aí nessa questão dos 3 treinadores. Eu já tinha dito que a época tinha sido inconstante, também por causa disso.
É importante dizer que quem trouxe o John Terry para o Aston Villa como adjunto, que o John Terry já tinha terminado a carreira como jogador lá, foi o Dean Smith, que o quis mesmo como adjunto. O tal Steve Bruce, que é um treinador também bastante renomeado em Inglaterra, começou e nos primeiros 13 jogos deixou o Aston Villa em 13º. O McDonald foi um treinador interino que só fez um jogo e isto foi uma derrota, deixando assim o Aston Villa em 15º. É aqui que Dean Smith pega na equipa. E acho que algo importante a referir, para além da chegada do John Terry, é também a troca de diretor desportivo, porque veio o Jesus Pitares, acho que é assim que se diz, que já tinha trabalhado para o Valência, por exemplo, e que mudou totalmente a ótica das transferências também, como já vamos ver a seguir. Mas que acho que também foi importante nesta reformulação da ideia do Aston Villa. Passaram do 15º lugar para um 5º lugar e depois venceram os playoffs, como vocês já mencionaram, tendo assim uma época, como já foi aqui dito várias vezes, uma época em que o Aston Villa deixou tudo para o último. Bem, passando para a época seguinte, a época de regresso à Premier League, que eles mantiveram-se na Premier League de uma forma muito caricata, mantiveram-se porque o chip da bola não informou o árbitro que a bola tinha efetivamente passado a linha num jogo, se não me engano, contra o Bournemouth, mas corrija-me se estiver enganado. Foi na última jornada, um igual frente ao West Ham. Mas eu também tinha essa ideia. Eu acho que não foi na última jornada. Eu até acho que foi no primeiro jogo pós-confinamento. Eu acho que foi aí que aconteceu. A menos que tenha acontecido 2 vezes. E aí o Aston Villa são os sortudos que nem sei. Não, eu acho que foi mesmo contra o Bournemouth. Só que depois, no final da temporada, é que se soube desse incidente. Ok. Sim, mas é curioso porque depois até o próprio Bournemouth acaba por descer. Sim, exato. Sim. Pronto, Rodrigo, já que estavas agora a falar, o que é que tens a dizer sobre esta primeira época na Premier League Primeira, pronto, desde a descida. Com o Aston Villa já tem muita história na Premier League. Sim, se não me engano, é o clube é o clube mais antigo a nível profissional. Acho que os mais antigos que o Aston Villa já não estão a jogar a nível profissional, se não me engano. É isso mesmo, Bem, contratam muitos jogadores e eram bons jogadores que tinham muito. Eu pelo menos tinha muitas expectativas, principalmente para o Wesley, que custou 25 milhões. Ele tinha feito grandes épocas no Clube de Rouge, mas que até ao momento marcou 5 golos. Ou seja, em 2 épocas faz 21 jogos, 5 golos, o que é péssimo para um avançado que custa 25 milhões. Talvez tenham acertado nessa época no Douglas Luiz, que é incrível. Acho que é um grande 6 e que está pronto para dar o salto. Ele que foi assim meio despachado. Meio despachado nada. Ou seja, ele andava a brincar os empréstimos no Man City, mas o Aston Villa teve de gastar quase 17 milhões para o contratar. Gastaram 16 milhões e 800 mil. Mas é um jogador que está a dar cartas e talvez o único destes que tenho aqui que tem vindo a dar frutos. Nakamba, Marvelous Nakamba, que também veio do Clube de Rouge, também não tem oferecido assim nada à equipa e custou 12 milhões. Portanto, é uma equipa que gasta muito, mas acaba por não acertar muito. Teve talvez esse primeiro impacto de Premier League. Diz, Diogo. Eu acho que o Rodrigo não estava a ouvir. Não estava a ouvir, eu só queria fazer um comentário, porque tem o melhor nome deste plantel, Marvelous na cama, acho que é um. Desculpa, era só ok. Eu não estava a conseguir ouvir, não sei. Não consegui ouvir. o editor de som. Pronto. Depois lá tem de resolver a coisa. Mas continua, Rodrigo, diz. Bem, foi assim um choque muito duro do Aston Villa na Premier League. 9 vitórias, 8 empates, 21 derrotas. E marcaram metade dos gols que tinham marcado no Championship. Passaram 41 gols marcados e 67 sofridos. Ficam em 17º lugar, graças ao chip não ter apitado. Agora, se foi frente ao West Ham, que era algo que eu tinha visto, foi interessante porque garantiu um ponto ao Aston Villa. E se não fosse esse ponto, frente ao West Ham, o Bournemouth, que tinha vencido na última jornada o Everton por 3-1, teria-se mantido. Mas pronto, felizmente eu pelo menos gosto do Aston Villa e acho que é uma equipa que está muito bem estruturada. Não nesta época foi assim muito atabalhoada,
mas é uma equipa que tem assim, um projeto, parece-me, a médio e longo prazo, e acho que pode vir a dar cartas, como está a dar até agora. Maia, o que é que tens a dizer sobre esta época na Premier League do Aston Villa? Antes de mais, eu concordo com tudo aquilo que disse agora mesmo. E complementando isso, eu acho que o Aston Villa percebeu que dificilmente ia marcar golos e, portanto, aquilo que o seu treinador, que o Dean Smith decidiu fazer, foi tentar ao máximo sofrer o mínimo de gols possível. Houve uma altura em que as coisas não estavam a correr bem e depois, na metade final da época, e depois pós-confinamento, o Aston Villa sofre muito poucos gols e portanto, foi aí que teve a chave para conseguir fazer aqueles pontinhos que tanto precisaram no fim. Eu só queria dizer, eu acho que relativamente às transferências, eu acho que estas contratações, o Wesley foi um flop total. Não há outras palavras, acho Sim. que dá para perceber que pronto, é um miúdo com potencial, tem idade para isso, mas um bocadinho assim ao jeito dos Wellington no Newcastle, acho que é daquelas transferências que pronto, às vezes os números não são tudo, às vezes é preciso perceber o contexto e quando é que os jogadores vão e quando é que vão entrar e em que sistema é que vão entrar. Mas é interessante que houve outro, desculpa interromper, Maia, mas é só aqui dar assim uma curiosidadezinha, que nessa época houve também sim um grande flop no West Ham, que foi o Haller, que ainda foi mais caro, acho que foi 45 milhões, pá, e também foi um flop todo também, desculpa. Não, apesar de tudo, o Haller agora até tem sido um jogador importante, ainda hoje ganharam com um gol dele. Exato. Mas sim, dito isto, eu estava com muitas esperanças em ver o 3AG, que também pronto, sofreu um bocadinho aquilo que foi a época do Aston Villa, uma equipa muito pouco no último terço do campo. Pronto, e deu para apreciar o quão bom jogador é o Jack Grealish num plano mais importante como a Premier League, sendo que também é de realçar a boa época do Darren Mings, que provavelmente vamos falar sobre ele durante o resto do episódio, e ele faz uma época importante e chega à seleção, se não estou enganado, no ano passado, pelas boas prestações Acho que sim, acho que foi. Não Villa. Só o Douglas Luiz, eu também tinha grandes esperanças no Douglas Luiz, e provavelmente a minha opinião sobre ele estar condicionada, porque eu não vi uma época assim tão boa dele ano passado, mas principalmente porque eu escolhi-o logo no Fantasy e ao fim de 3 jornadas desisti de ver, porque percebi que ele não ia pontuar muito, portanto, se calhar condicionado por isso. Não, Sim, mas tens razão, diz. esta primeira época não foi a melhor, ele está muito melhor nesta época, está um jogador Sim, muito mais inteligente, muito mais cuidadoso, muito mais trabalhador, até porque já foi chamado à seleção Sim, brasileira. exatamente. E sendo que o Douglas Luiz, e sendo que depois, isto já, acredito que muita gente se bar, mas com o Martini e com o Barco no meio campo, permite que o Douglas Luiz saia de si o melhor que ele tem. Sim. Rocha, o que é que tens a dizer? Bem, acho que já disseram quase tudo, mas eu só queria destacar aqui mais um jogador que também diria que foi um flop, porque custou 11 milhões de euros, que eu nem sabia dizer o nome dele, mas que é Mbwana Samatta. Ele veio do Genk, ele fez épocas com 30 golos, fez uma época 18-19, fez 51 jogos e 32 golos. E depois em 19-20 ainda foi para o Aston Villa, mas acabou por fazer só 16 jogos e 2 golos. E o Aston Já sabemos Villa... onde é que o Aston Villa gastou o dinheiro dos olheiros. Foi nas Yeah. E esta época o Aston Villa acabou por emprestá-lo ao Fenerbahçe. Portanto foi assim mais um jogador dessa levada de jogadores que não vingaram. Mas era como estavam a dizer, não foi assim o Aston Villa que estamos a ver esta época, nem perto. E isso deve-se, diria que também ao facto do treinador e do resto da equipa toda habituarem-se ao nível da Premier League, embora o Championship seja provavelmente a seguir ao top 6 de ligas mais competitivas. Para mim, com a certeza que vem o Championship, porque é mesmo muito, muito pele a pele. Mas esta equipa, eu diria que foi, embora tenham permanecido na Premier League devido a um erro que em situações normais não deveria ter acontecido, acho que eles estão a justificar esta permanência e de certa forma estão a tentar comprovar que ainda bem que ficámos, porque vamos-vos mostrar
é que conseguimos jogar mais e na realidade jogar um futebol que ninguém estava à espera. Sim, o Rocha, agora estavas a falar mais dessa parte mental, o próprio treinador, o Dean Smith, fazendo aqui um pouco comparativamente ao Sérgio Conceição, é um treinador que se importa mais com a parte motivacional dos jogadores do que propriamente com a parte tática. Atenção, que não te sintas ofendido, que o Conceição também é um grande gênio da tática, mas pronto, acho que quando pensamos no Conceição pensamos Estás-te a em mais... contradizer. Não, mas Há no uns sentido... episódios atrás disseste que ele não era um gênio da tática. Não, está bem. Não estou a dizer que ele é um Guardiola. Estou a dizer que também sabe. Não estou a dizer que não. Se não soubesse, não era treinador. Pô. Não, gênio da tática é Mourinho, que Ele conseguiu só é vencer gênio. o City com 2 remates. Rocha. Isto é que é ser gênio. O Sérgio Conceição Yeah. só é gênio da tática contra o Benfica. De resto é tudo parte motivacional. Yeah. O Sérgio Conceição não é esse, mas o Sérgio Conceição contra o Benfica, provavelmente é aí onde essa parte mental, e que o Sérgio Conceição é muito bom, mais é necessário. Porque Sim, claro. Sim, exatamente. Exatamente mesmo. eu acho que dizermos que o treinador não é mestre da tática ou em detrimento disso ser o melhor motivador, pá, não retira mérito, é uma característica, não é? Sim, Claro. Sim, isso também é ser treinador. Exatamente. Eu acho que combinar os dois é perfeição, e por isso existe o Guardiola até aos 4 anos de equipa, ou o Klopp na vida. Pronto. Exato. Exatamente. Ó Blanco, deixa-me aqui aproveitar esta paragem para retificar, porque nem foi contra o Bournemouth, nem contra o West Ham que a bola não apitou. Foi sim contra o Sheffield no primeiro jogo Sheffield após a United, paragem. E foi nesse jogo. Eu sabia que era uma equipa vermelha, só que eu não queria arriscar Benfica, portanto não estava bem a lembrar. Mas pronto, já me foquei aqui na parte mais emocional do Dean Smith, mas também pegando que eu disse-vos que com ele vem um novo diretor desportivo. Eu acho que este diretor desportivo tem a mesma política de transferências que eu no FM, que é temos dinheiro, vamos gastá-lo. Porque só na primeira época, nesta 19-20, ele gasta 159 milhões fora salários. E sendo que, pronto, vêm todos aqueles que vocês já referiram, o Wesley, o Mings, o Douglas Luiz, o Matt Target, que agora até tem vindo a ser titular. Também não esquecer que vieram o Pep Reina e o Drinkwater por empréstimo. Pronto, não fizeram furor, mas acho que o salário também não era baixo. Acho que é sempre algo importante para ter em conta. Há muitos diretores esportivos que fazem parte de um projeto mais ponderado. Este não. Este é ver um jogador que fez uma boa época, independentemente do perfil ou independentemente da tática, era comprar. Qualquer coisa vende-se que dá lucro ou pelo menos não se perde o que se gastou. Em relação à época em si, foi uma época muito constante no sentido em que nunca deram falsas esperanças. Estiveram sempre ali entre descer e não descer, nunca foram muito mais que isso. Mesmo quando tiveram uma boa fase, foi sempre uma fase onde não passavam para baixo da linha d'água. Chegaram a lá estar algumas jornadas, mas no final acabaram por conseguir manter-se, com um erro tecnológico ou não, mas a verdade é que esta época agora ainda estão a jogar a Premier League e estão a fazer furor. Passando para agora a época atual, posso começar pelo Rocha. Acho que nem sei bem como introduzir isto sem ser com a palavra espetacular. Estão a jogar um ótimo futebol. Tu que até no último episódio disseste que era das equipas que mais acompanhavas na Premier League, o que é que tens a dizer sobre isto? Sim, isto realmente foi uma surpresa para toda a gente, acho eu. Nesta época o Aston Villa apenas fez 4 contratações, mas acho que só apenas 2 delas justificam já o investimento. O Watkins veio por quase 30 milhões, se não me engano, tem esse valor. E depois também contrataram o Emiliano Martínez ao Arsenal, ele que passou quase, eu diria que a sua carreira inteira lá, e na época passada apenas jogou mais jogos do que tinha jogado quase na sua carreira inteira. Fez 23 quando jogos. o Lens se lesionou. Exato, E ganhou até... ele era sempre... E foi Foi a herói nos FL Cup que ele ganhou? penaltis, tanto Exatamente. na FA Cup como agora na Supertaça Inglesa, que ainda foi ele a jogar. Exatamente, ele ganhou a titularidade depois de ele ser lesionado e o Aston Villa aproveitou bem porque acho que é um bom guarda-redes. Mas o Watkins é sem dúvida o maior destaque destas contratações. Ele veio do Brentford, a época passada tinha feito 50 jogos e 26 golos, e esta época já tem 11 jogos e 8 golos, ou seja, uma média ainda superior. Ele que neste jogo do fim de semana contra o Brighton fez o único gol do Aston Villa.
há aqui um fator que eu acho que é o seguinte: sem dúvida que o Aston Villa está a jogar muito melhor. Agora, eu acho que o início deste campeonato, desta época, não vai espelhar o que poderá acontecer no fim. Eles agora estão no 7º lugar, já estiveram em primeiro até, mas eu diria que eles acredito que vão tentar lutar pela Europa, mas acho que vai ser difícil conseguirem. Mas esta equipa, eu gosto principalmente da frente de ataque e do meio campo, são todos os jogadores com máxima qualidade. E depois no centro da defesa, o Mings também equilibra ali um pouco, embora eu não conheça os outros 3 defesas, ou seja, o outro central e os laterais. Estes são os jogadores que eu mais conheço e que mais gosto. E aquela frente de ataque do Grealish, o Barkley um pouco atrás do Watkins, e depois o Trezeguet, que não tem feito não é assim o que mais destaca no meio destes todos, mas tem feito grandes jogos também. O ano passado fez 7 golos. Diria que ele é mais um jogador de assistir do que marcar, mas acho que vai ser sem dúvida uma grande época para o Aston Villa. E eu gostava de os ver na Liga Europa. Não sei se isso vai ser possível, é difícil, mas acho que tem qualidade para isso. E um jogador que também veio acrescentar e que eu não mencionei nas contratações porque veio por empréstimo foi o Barkley, que veio emprestado do Chelsea. Ele sem dúvida que veio aqui abanar um pouco as coisas e dar se calhar um companheiro com mais renome e não diria mais qualidade, mas se calhar fizesse o Grealish sentir-se mais à vontade, ter ali um companheiro que tivesse se calhar as mesmas perspectivas e uma leitura de jogo se calhar um pouco melhor, que fazia com que o Grealish soltasse um pouco mais. E depois aquela última coisa, esta dupla de meio campo do Douglas Luiz e do McKean, ainda ontem quando estava a ver o jogo do Aston Villa, eles são mesmo outro nível, e acredito que muitos destes jogadores na próxima época poderão dar o salto. Sim, eu tenho que concordar com a maior parte do que tu disseste, mas já dou a minha opinião daqui a pouco. Maia, o que é que tens a dizer sobre a presente época do Aston Villa, do estilo de jogo? Eu acho, antes de mais, acho que ontem quem marcou o gol não foi o Watkins, foi o outro central, o Konsa. Acho que foi o Konsa. Tens razão. Sim. Se fosse o Watkins, eu tinha lá o guarda do segundo posto a dizer que mais pontos para ele. Não, mas deixa-me só, eu acho que esta equipa é assim, isto pegando, vamos ao fim, eu acho que efetivamente o Aston Villa, aqui vai haver um problema que é, eu acho que o Aston Villa vai acabar na primeira metade da tabela, acho que não vai às competições europeias, se calhar já me adiantei às previsões finais, mas eu acho, mas o que dada a temporada passada seria uma ótima classificação, mas lá está, o desporto, o futebol são expectativas e portanto neste momento as expectativas estão a olhar para uma possível entrada europeia. Eu acho que eu tenho gostado de ver o Aston Villa, vi um bom bocado do Aston Villa contra o Liverpool e contra o Arsenal, vi um bom bocado contra o Leicester, penso eu. E a verdade é que é uma equipa que tem muito andamento e tem muito andamento por diversas razões, e eu acho que começa tudo num guarda-redes sólido. Eu já falei isso várias vezes no segundo posto, eu sou adepto do Arsenal em Inglaterra, por assim dizer, e acho mesmo que o Emiliano Martinez é o melhor guarda-redes do Leno, é um guarda-redes que oferece mais segurança do que o Leno, e acho que foi uma excelente contratação, tanto para ele como para o Aston Villa. E começa na segurança do Emiliano Martinez. Depois, a defesa do Aston Villa este ano, principalmente em jogos contra equipas de menos renome, tem vacilado muito. Ontem foi mais um exemplo disso. O Mings está a fazer uma época bastante abaixo daquilo que é esperado. Eu fiz o trabalho de casa e ouvi uns podcasts de malta do Aston Villa, e efetivamente o Mings, muita gente diz que o Mings está com a cabeça noutro sítio, e se vamos ver o primeiro gol ontem, por exemplo, é um claro exemplo disso. E o outro central, muitas vezes, eles têm, neste momento jogam o Konsa, mas eles também têm o Engels, que eu, se não me engano, acho que está lesionado. Mas pronto, quem eu gosto muito dessa defesa é o defesa direito, o Erin Cash. Acho que é um tipo que só tem jogado Championship, é a primeira vez que está na Premier League, e joga muito, e já se fala dele dar o salto e quiçá, a seleção inglesa, sendo que na seleção inglesa é praticamente impossível jogar, porque eles há 7 ou 8 jogadores de topo.
Depois no meio campo, pronto, como já disseram, acho que o Douglas Luiz e o Marquinhos são a cara deste meio campo, a cara deste meio campo do Dean Smith. Sendo que eu acho que o grande elemento diferenciador e que também por isso poderá ser problemático a sua lesão, confesso que ainda não fui ver o que é que se passou, é o vosso Barkley. Eu acho que o Barkley trouxe, nós no segundo posto, o Samit fala muitas vezes do Barkley, porque pronto, podia ter sido muito mais jogador, mas pronto, é um jogador, há percursos diferentes, há percursos de carreira diferentes, e o Barkley que sai para o Chelsea era um jogador que finalmente podemos voltar a ver alguma coisa dele. Eu acho que é um jogador que retira algum peso e pressão ao Jack Grealish. O Jack Grealish, com o Barkley em campo, joga com um jogador mais parecido como ele, e ao mesmo tempo joga de forma muito mais livre pela esquerda, entre a esquerda e o meio, e depois tendo o target muitas vezes naquela linha dá profundidade quando o Grealish vem para dentro. Depois eu acho que o Ollie Watkins é a cara do Brentford, é o jogador. É o jogador da estatística, é o rei da estatística. A malta que é analista de futebol fala do Watkins há bastantes anos, desde que ele tinha 17, 18 anos, porque era um momento que marcava muitos gols e não precisava de muitas oportunidades para fazer. O meu querido Arsenal também é querido do Ollie Watkins, sentiu isso na pele, e vê-se bem que o Watkins é um jogador muito, muito acima da média. Eu gosto mesmo muito do Watkins, acho que é um grande jogador, e portanto. E não há hipótese. A minha questão é, se calhar vamos falar sobre isso a seguir, a minha questão é quem é que são os suplentes desta equipa. E é aí que entra a minha. Quem é que é o 12º, 14º jogadores deste plantel, e que com uma lesão, um cansaço, uma ida à seleção que não correu tão bem, foi mais longe, e depois o regresso dos jogadores estão cansados, como se viu, por exemplo, este fim de semana. Pronto, eu acho que o Aston Villa está muito bem, está a fazer uma excelente época comparativamente ao que tem feito, então não há questão. Tenho um bocadinho de problemas em pensar em competições europeias quando não há propriamente soluções no banco, ou soluções tão boas ou perto de serem tão boas como os titulares. Sendo que o Traoré, por exemplo, é um jogador que eu já pensei que já tivesse assumido uma titularidade indiscutível, mas lá está, a Premier League é um contexto completamente diferente. Sim, é um contexto totalmente diferente, e se quiserem chegar mesmo às competições europeias, acho que o banco é uma zona que eles vão ter de reforçar muito, especialmente agora no mercado de janeiro. Rodrigo, o que é que tens a dizer? Bem, sim, já foram dizendo aquilo que eu queria dizer, só que acho que se esqueceram de uma coisa, que é, para chegar, quer dizer, eu digo isto a seguir como são as expectativas, posso ir já pegando nisso, mas, ou seja, jogadores de destaque, acho que jogadores muito importantes, já foram referindo: Grealish, Watkins, Douglas Luiz, acho que é uma pedra ali no meio campo que estabiliza aquilo, McGinn também, o Emiliano Martinez, claramente. Agora que estamos a falar de um jogador argentino, peço-vos para ir ver o gol do Rodrigo de Paul, que está a jogar agora contra o Génova. Estou aqui meio que a acompanhar o jogo, e é um bom gol, muito colocado, que é um jogador que acho que já deveria ter saído do Udinese, acho que está prontíssimo para dar o salto. Retomando, o Cash é claramente um jogador acima da média, muito bom mesmo. É pena na seleção inglesa ter lá o Walker e a Reece James para lhe taparem o lugar, mas acho que é um jogador que poderia ser dado a oportunidade. Ele era extremo de raiz, agora está desde o tempo do Forest, que tem vindo a ser adaptado a lateral direito, e está a desempenhar muito bem essa função. É um lateral que dá muita profundidade mesmo, e está a dar frutos na Premier League. É pena, como já referiram, que o Barkley esteja apenas emprestado, porque é um jogador que tem vindo a acrescentar muita qualidade neste plantel. Eu acho que há jogadores que é assim, ou seja, que precisam ter o destaque para conseguirem jogar. E acho que é isso, ou seja, enquanto no Chelsea a bola não passava tanto pelo Barkley, aqui passa bastantes vezes. E o Bertrand Traoré é assim um jogador que, ou seja, é um jogador que pode dar, ou seja, poderia dar mais. É um jogador muito explosivo, mas acho que ainda lhe falta poder de decisão. E claramente que tem de melhorar o seu banco, porque faltam soluções, e boas soluções. Sim, já tivemos aqui a fazer a leitura a muitos jogadores.
Rodrigo, só para te recordar que o Traoré acho que marcou o ano passado ao Benfica, não por nenhum motivo especial, só para te recordar. Mas continuando, fazendo. É um jogador que só tem um pé. Não sei se já repararam? Talvez só. Sim. Totalmente, Uhum. só tem um pé mesmo. Uhum. Bem, agora fazendo a minha leitura, eu acho que há dois fatores-chave para o sucesso do Aston Villa. Acho que o primeiro é muita mobilidade no ataque. Já é muito bom. Que o Grealish, o 3AG e o Watkins acho que dão muita mobilidade. Óbvio que também os extremos normalmente são muito mais abertos e dão mais profundidade, porque depois entram para o meio para fazer as suas magias. O Grealish, especialmente no jogo de ontem, conseguia-se ver em qualquer sítio, desde que fosse da linha de meio campo para a frente. E o Trezeguet menos, e lá está, se calhar não está a jogar tanto como esperado, mas também às vezes tem os seus toques de inspiração. O segundo fator que eu acho que também é muito importante é a segurança que o meio campo dá, porque como já falámos, os centrais não são os melhores, especialmente agora o Mings, que está numa fase mais apagada. Eu acho que é muito importante ter aquele duplo pivô do Douglas Luiz e do McGinn, que dão-se na perfeição, são uma ótima dupla e que são um ótimo cadeado que antecede a defesa, porque lá está, já falámos do quarteto defensivo, os melhores são muito mais os laterais, que são o Cash e o Target, que juntam à sua velocidade o seu bom cruzamento e posicionamento e pronto, compensam mais ou menos a falta de qualidade. Não digo falta de qualidade, mas o mau momento dos centrais. Em relação aos centrais, ter um mentor como John Terry acho que também ajuda a superar algumas eventuais dificuldades. Não sei se é por isso que se investe mais no make-up e no ataque, estão a perceber? Mas acho que é mais por aí. Depois também o Martínez, já falaram sobre ele. O Martínez acho que era o melhor guarda-redes do Aston na época passada. Foi uma ótima jogada do Aston Villa e Pascal. E acho que não há muito mais a dizer sobre isto. Deixa-me só acrescentar aqui mais uma coisa. Olha, agora o Lane acabou de fazer uma grande defesa. Só queria acrescentar mais uma coisa. E o Lane acabou de fazer uma grande que era defesa. mesmo sobre o que vocês estavam a falar do suplentes. Aqui estive a ver, desde o jogo contra o Liverpool, vou só em o quão pouco, não sei se isto é demasiado agressivo ou não, mas o quão pouco o Dean Smith confia nos substitutos. No jogo do Liverpool, ele fez 3 substituições, foi o máximo que fez nos últimos 6 jogos. E foram todas depois dos 80 minutos. No jogo contra o Leicester, em que o Aston Villa ganhou 1-0 com o gol do Barkley já depois dos 90, fizeram apenas uma substituição, entrou o Traoré pelo 3EG. No jogo contra o Leeds United, que perderam 1-0, foi exatamente a mesma substituição, entrou o Traoré e saiu o 3EG. Apenas uma substituição. No jogo contra o Southampton, fizeram 3 substituições, aliás 2 substituições, mas uma delas foi atípica, porque o Traoré começou a titular e saiu à meia hora de jogo porque estava lesionado, acho eu. Ou seja, apenas uma substituição a que não tivesse sido forçada. No jogo contra o Arsenal, apenas saiu o 3AG outra vez, só que desta vez entrou o El Ghazi, porque o Traoré nem sequer estava no banco. E no jogo deste fim de semana contra o Brighton, aqui sim já houve outra vez 3 substituições. Ou seja, em 4 jogos ele fez apenas uma substituição e todas depois dos 80. Sim, no jogo contra o Southampton, por exemplo, perderam. No jogo contra o Leeds também perderam. Sim, mas esse jogo contra o Southampton também foi bastante atípico. No sentido Exato. Então, viram-se a perder 4-0 e quase chegando ao empate. Mas pronto, foi algo diferente, sim. Bem, agora para encerrar o episódio antes da rubrica do Facto, acho que pronto, o Maia e o Rodrigo já se foram adiantando, mas previsões para onde o Aston Villa pode acabar. Sim, que te ias adiantando, mas depois não te chegaste a adiantar. Então pronto, já estás com tanta motivação, podes começar tu, Rodrigo. Disse que não me ia adiantar. Não, olha, porque isto são fatores muito importantes, porque já como o Maia foi referindo, a partir do momento em que haja lesões e que o cansaço começa a ser muito acumulado, e sabemos que a Premier League nos meses de dezembro, janeiro, é quase jogos 3 em 3 dias, é um ritmo alucinante. E o facto do Aston Villa não ser uma equipa
tão boa contra equipas que estão fora dos Big Six vai atrapalhar imenso. Ou seja, nesta temporada começaram a época a ganhar o United 1-0, venceram o Sheffield, venceram o Fulham, e muito bem. Depois perderam com o Stoke para a Taça da Liga, depois golearam o Liverpool por 7-2, venceram o Leicester por 1-0, depois perdem 3-0 com o Leeds, perdem 4-3 com o Southampton, vencem o Arsenal por 3-0 e ontem perderam 2-1 com o Brighton. Ou seja, esta irregularidade acho que não lhes vai permitir alcançar a Europa. Só que este ano a Premier League está muito estranha e acho que as equipas estão muito equilibradas. Vemos aqui Crystal Palace, que costuma lutar por não descer, no 9º lugar. Há equipas que também têm menos jogos que outras. O Aston Villa também tem menos um jogo, se não me engano. Portanto, não sei. Acho que não aponto para lugares da Europa, mas ficam Maia, se no quiseres dar 10º assim, lugar um para lugar cima. mais exato na tabela. Acho que vão ficar abaixo de onde estão agora, neste momento estão em 7º, mas acho que podem ficar, vou apostar no 10º. Ok. Rocha? Eu também diria que vão acabar mais em baixo do que estão agora, até porque do 13º ao 7º lugar é uma distância de apenas 3 pontos. Portanto, também tendo em conta a irregularidade de outros clubes que normalmente estariam mais em cima da tabela, eu diria que eles acabam em 8º lugar. Bem. Ok. Eu aqui vou concordar com o Rocha, eu acho que para ser 8º é exato, muito digo importante a tal regularidade que o Rodrigo já tinha mencionado. E acho que isso vai levá-los a um 9º lugar. Eu só digo 10º porque acho que estes United, os Arsenais, os Wolves, os City... Pois, lá está. Sim, ainda vão subir. Eu acho que as equipas menos habituais nestes 12 primeiros, ou nesta primeira metade da tabela, eu acho que a única que terá assim mais capacidade, sendo que assumo, obviamente, que o Leicester e o Everton são equipas para estar nestes 12 primeiros, claro. Acho que o Southampton é a equipa para estar nesta luta acima do 10º lugar. Sim. Southampton é uma equipa muito mais regular que o Aston Villa. O Aston Villa tanto dá 7-2 como perde o jogo a seguir. Portanto, é algo muito complicado de se prever. Bem, estamos a chegar ao final de mais um este podcast facto e, como sempre, o bom relativo tempo ao primeiro jogo da história do Aston Villa. Então, como até o próprio Maia já disse, o Aston Villa foi fundado pelos documentos em 1874. Pode ter sido antes, mas o primeiro documento oficial que é encontrado data daí. Porém, o primeiro jogo apenas surgiu em 1875 contra o Assenbrook. A particularidade sobre este encontro é que o Assenbrook apenas aceitou realizá-lo se a primeira parte fosse jogada com regras do rugby, ou seja, 15 jogadores em campo e uma bola oval. Na segunda parte, os jogadores em campo continuaram a ser 15, mas a bola já tinha sido substituída por uma esférica. Uau. Incrível. Pronto, foi só mesmo para dizer que vamos ali jogar rugby ou futebol. Não, jogamos os dois. Pronto. Muito isso. Futebol americano, talvez. Se calhar foi daí que surgiram aqueles penaltis que se batiam nos Estados Unidos até há coisa de 15 anos. Que o jogador partia da linha de meio campo e depois estava. Isso eram os penaltis lá. Não sei. O futebol gaélico. Ou então isto foi o início do... Agora esqueci-me do nome, mas é algo que se joga na Irlanda. Mas isso é quase basquete, que eles estão sempre. Eles driblam a bola, basicamente. Não, eles driblam com a bola, só que o remate tem de ser com o pé. É estranho. Exato. Mas pronto, sim, é uma curiosidade e é algo que não é nada comum. Até nos primeiros jogos de cada clube, acho que ainda não vi nenhuma história assim. Só mesmo o Aston Villa. Bem, para terminar o podcast, agradecer mais uma vez ao Maia pelo trabalho no segundo posto e por também ter vindo cá. E pronto, agradecer também a presença do Rocha e do Rodrigo que estão cá sempre. Olha que remédio que eles têm. Pronto, sigam o segundo posto nas várias redes, Instagram e Twitter. Não sei se têm mais alguma. Se queres divulgar alguma coisa em especial, Maia? Antes de mais, isto nós fazemos sempre as coisas de forma descontraída e, portanto, obrigado também por fazerem o mesmo e obrigado pelo convite, pelo vosso trabalho e pelos elogios. O segundo posto nasceu mais ou menos como o vosso projeto, também uma coisa de amigos que falavam provavelmente
em grupos do WhatsApp e que percebemos que tínhamos mais ou menos a mesma forma de olhar para as coisas, pelo menos a forma como entendíamos aquilo que era o futebol. Sempre discordamos de muita coisa, como se soube. Nós também, tranquilo. Pronto, e portanto, Yeah. obrigado pelo convite. Normalmente, na malta, nós no Instagram estamos sempre muito fracos, temos a tentar. O nosso conteúdo não é bem para o Instagram, como conversamos isso, mas no Twitter sigam-nos no Twitter e ouçam o podcast e, acima de tudo, ouçam a malta do Pânico que está muito forte. Muito obrigado, é um elogio. E pronto, em relação a nós, já sabem que pronto, já podem ir ao link que aparece no nosso Instagram e no nosso Twitter, em que clicam e aparecem os vários links. Tem o... Uma coisa, desculpa, é que eu dou os parabéns por essa. Até fui eu que fiz o retweet no segundo post. O que as novas mudanças que fizeram e que trouxeram, portanto merecem mais um elogio. Desculpa, não é só por ser Estás a falar do site, certo? O site está muito bom, pá. O site está muito bom. Obrigado. Nós andamos. Muito obrigado. João Blanco está de parabéns e digo já, quando isto for para receber dinheiro, João Blanco tem que ser o primeiro. Deixa-me só dizer uma coisa. Nós aposto qualquer dia, quando isto regressar à normalidade, será mais cedo do que tarde, esperemos. Devemos fazer um episódio diferente com todos, sendo que nós percebemos que isto 4 mais 3 é complicado, mas devemos combinar aí qualquer coisa. Muito obrigado, fica então combinado. Nós também gostaríamos muito de trazer os 4 do segundo posto, só que acho que isto ia acabar numa confusão ainda maior que acontece na Assembleia da República ou assim. Os outros 3 dizem também, não, é um bocado, pronto, tem dias. É muito isso. Mas pronto, olha, já que o Maia falou nisso, passem também pelo site, que nós também só tínhamos feito publicidade no último episódio, portanto é algo bastante recente. Entretanto já saíram mais 2 artigos e vamos continuar a pôr mais, de certeza. Podem lá acompanhar o podcast, ter lá debates sobre futebol, entre muitas outras coisas. Portanto, espero que tenham gostado do episódio e até à próxima. E pronto, e aqui corta. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta!